Boa tarde. Vocês, por um acaso, já ouviram falar em uma relação entre glaucoma ou elevação de pressão intraocular e a posição que nós dormimos, a posição da nossa cabeça no travesseiro? Já ouviram falar que muitas vezes dormir de lado, pressionando um olho contra o travesseiro, pode talvez elevar a pressão intraocular? Pois é, estudos como este têm sido realizados há pelo menos 10 anos. Alguns desses estudos têm resultados controversos, mas, via de regra, a maior parte desses estudos apontam para uma relação positiva entre o aumento da pressão intraocular e o fato do paciente dormir em cima aqui do olho que está em contato com o travesseiro, em contraposição ao olho que não está em contato com o travesseiro, que está livre aqui em cima, né? Então, até por intuição, né, se nós pensarmos, se eu pressionar uma bola, um globo, né, a pressão dentro desse globo vai aumentar, uma vez que ele é um globo fechado, não há escape pressórico, né? Então, se eu aperto uma bola, ela vai ficar cada vez mais distendida, né, com a pressão elevada. Então, justamente por isso, estudos como este foram acontecendo, porém com resultados curiosamente controversos. Por que esses resultados muitas vezes são controversos? Isto tem relação com a metodologia dos trabalhos que foram realizados. Eu já vou falar um pouquinho deste assunto, mas eu quero fazer um paralelo aqui entre a posição de dormir, mas não com o glaucoma, mas com as distrofias de retina, né? Então, não raramente, pacientes com distrofias de retina, especialmente retinose pigmentar, às vezes se queixam de, ao dormirem de um lado, quando acordam, o olho sobre o qual estavam dormindo, ou seja, aquele olho pressionado contra o travesseiro, ao levantarem, a visão deste olho estava mais baixa. E passados ali minutos ou horas, o olho tem ali a sua visão melhorada, especificamente do lado em que foram dormir. Então, isso que eu estou dizendo, na realidade, são relatos, né? Não há estudos como os do glaucoma, né, que tentam fazer uma correlação entre a posição de dormir e o aumento da pressão intraocular. Porém, uma hipótese que pode ser formulada e motivar estudos tentando entender a posição de dormir e as distrofias de retina, como a retinose pigmentar, podem ser motivados pela espessura mais afinada dos vasos sanguíneos na retinose pigmentar, ali na retina. Então, da mesma maneira que o pressionamento ali do globo ocular pode aumentar a pressão intraocular, este aumento de pressão numa posição de dormir poderia também dificultar a passagem de sangue nesses vasinhos da retina que já são finos, né? Então, isto pode de fato explicar por que as pessoas que estão ali dormindo em cima dos olhos no travesseiro, né, podem ter talvez seus aumentos de pressão intraocular, como nesses estudos que são feitos há mais de 10 anos, e também podem ter ali uma compressão dos vasinhos na parte interna da retina, e por isso essas retinas que já têm uma distrofia podem momentaneamente receber menos sangue e, portanto, funcionarem de maneira ainda mais deficitária. Então, era esse ponto que eu gostaria de trazer, né, porque tem sido um relato que não raramente chega a mim aqui na clínica, e é uma curiosidade importante e uma orientação que, embora ainda careça de conclusões mais assertivas, não custa nada nós adotarmos uma posição de dormir que
sem dúvida, não interferirá na pressão ocular, como nós podemos ver em algumas posições que eu vou mostrar aqui. Bom, então essa posição de cabeça no travesseiro, a gente observa que a cabeça está bem no meio do travesseiro. Isso faz com que o travesseiro acabe pressionando a parte do globo ocular que avança além da borda orbitária, né? E agora, eu comentei que as metodologias dos estudos muitas vezes podem explicar o porquê os resultados de estudos muitas vezes são controversos ou conflitantes. Alguns estudos apontando, dizendo que existe sim um aumento de pressão significativo quando a pessoa dorme em cima do globo ocular, e outros estudos apontando que talvez não haja essa correlação. Bom, existem pontos que deveriam ser considerados na metodologia dos estudos, como, por exemplo, o peso da cabeça, a elasticidade do travesseiro e também a inclinação da cabeça. Uma cabeça um pouco mais virada, eu já não tenho pressão. Outra que esteja virada, totalmente virada, assim, a pressão aumenta. Se estiver um pouco mais virada, provavelmente aumenta um pouco mais. Isso, nos estudos, as metodologias acabam não contemplando de uma maneira rígida. E aí a gente deve ter, sim, muita variação. Agora, você sente, Carla, essa pressão? Tá? Então existe essa sensibilidade que foi o que de fato motivou vários destes estudos a ocorrerem. Tá? Então isso eu quis explicar que esse tipo de posição costuma realizar uma pressão no globo ocular, né, mas que existem aqui variações técnicas nos estudos que muitas vezes podem fazer com que os dados colhidos sejam controversos. Levanta um pouquinho, pode... Isso. Agora, quando o travesseiro está desta maneira, a pessoa está na ponta do travesseiro, essa borda orbitária aqui, lateral, temporal, ela acaba protegendo o globo ocular de qualquer pressão. Aqui eu estou no final do travesseiro, ele faz essa curva para baixo e não há nada pressionando. Você sente aqui pressão no olho? Não, o olho aqui está livre. Então, em tese, quando a gente dorme de lado, essa é a posição recomendada. Nunca colocando a cabeça no meio do travesseiro. Por quê? Porque ali, dependendo do peso da cabeça, a elasticidade do travesseiro e a inclinação do pescoço, né, da cabeça em relação ao pescoço, a gente deve ter uma maior ou menor pressão. Então, assim, a gente evita eventuais aumentos de pressão durante 1/3 da nossa vida, né? Embora os estudos sejam controversos, muito provavelmente em função de metodologias falhas.